Depois que eu aprendi que não é apenas na mesa que se estuda, eu comecei a descobrir como que eu estudava 10, 15 horas a mais todas as semanas. E naturalmente, a minha aprendizagem sobre aquilo que eu queria aprender começou a ficar 2, 3, de repente 4 vezes mais rápida do que antes era. O grande detalhe é que a gente tem uma grande ilusão. A ilusão de que eu preciso sempre de uma mesa para estudar. Se você quer aprender como que se aprende 2, 3, 4 vezes mais rápido e de repente fazer com que tua aprendizagem evolua muito, mas muito bem, fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto por que ter necessariamente uma mesa para estudar o tempo todo é uma grande ilusão. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, o porquê que necessariamente ter uma mesa o tempo todo para você estudar talvez seja uma grande ilusão que está te impedindo de aprender muito rápido, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Antes de eu te contar por que estudar na frente de uma mesa talvez seja uma das grandes ilusões, eu acho que antes a gente precisa entender sobre como que funciona o processo da aprendizagem. Se você já me acompanha nesse canal, eu já falei sobre o processo da aprendizagem diversas vezes, que basicamente a gente tem um processo da aquisição, onde a gente consome o conteúdo, seguido do processo da codificação, onde a gente tenta entender, organizar, simplificar aquele conteúdo, verificar a relevância para depois acontecer uma etapa chamada de consolidação, quando você consegue pegar aquela memória e transformar ela numa memória de longo prazo e você conseguir guardar e estocar aquilo, ao mesmo tempo que nessa etapa a gente também tem a eliminação daquilo que não é relevante. Esse processo de aprendizagem, ele é muito semelhante ao processo de se alimentar. E quando a gente fala sobre o processo de alimentar, a gente está falando exatamente de 3 etapas muito parecidas. Existe o processo da ingestão, que basicamente você está consumindo os seus alimentos. Existe o processo da digestão, então você digere aquele alimento e vai separando aquilo que é útil, que não é útil. E depois o seu corpo, ele absorve tudo aquilo que é benéfico para o teu corpo e excreta aquilo que ele percebe que não é benéfico, aquilo que ele percebe que não vai utilizar. É basicamente a mesma coisa que o seu cérebro faz. E por isso, você tem que chegar à aprendizagem em momentos diferentes. E quando a gente fala sobre momentos diferentes, a gente tem que entender o que você faz num processo da ingestão, que é basicamente o processo da aquisição, o que você faz num processo da digestão, o processo da consolidação, que é basicamente o processo da codificação, e por último, entender o que você faz nesse processo da absorção e da excreção, que é basicamente o momento onde você vai consolidar as informações e transformar isso em memória de longo prazo, e também você vai deletar tudo aquilo que você não quer. E a partir do momento que você entender, você vai entender o porquê que necessariamente ter uma mesa não precisa significar que você precisa estudar somente na frente dela, e não significa que ela não seja realmente o melhor lugar, mas por que dá para acelerar bastante a aprendizagem a partir do momento em que a gente entende como que funciona essa separação do processo de aprendizagem. E a primeira etapa é o fato de você ter um vídeo onde ele vai te trazer uma aprendizagem e você assiste o vídeo, ou então você tem uma leitura para fazer e você vai fazer o consumo dessa leitura, ou então você tem um podcast para ouvir, você vai escutar esse podcast, mas coisas que estão alinhadas com o teu processo de aprendizagem, aquilo que você quer aprender. Uma das coisas que você tem que entender é que não necessariamente você precisa estar na frente de uma mesa para fazer esse processo. E aqui mora o grande detalhe. A partir do momento que você consegue compreender que faz parte do seu processo de estudo fazer o consumo disso, você começa a acelerar o teu processo, pegando momentos onde você era relativamente ocioso e aproveitando o fato do seguinte: cara, eu sei que eu não tenho uma mesa na minha frente agora, mas como eu sei que faz parte do meu estudo fazer o consumo de conteúdo, que tal nesse momento eu começar a fazer o consumo? Por exemplo, quando você tá dentro de um carro, ou então quando você tá, por exemplo, dentro de um ônibus, que é um momento de espera, esse momento poderia ser um momento onde você poderia estar, por exemplo, escutando um podcast, ou então poderia estar fazendo o consumo de um conteúdo, por exemplo, seria um vídeo que vai te engrandecer bastante, vai de encontro com aquilo que você quer aprender. Independente de onde seja, a gente tem diversos momentos onde a gente está simplesmente esperando. E nesse momento que a gente está esperando, é impressionante como a gente tem um grande costume a simplesmente jogar o tempo fora. E esse tempo fora pode ser o tempo fora, por exemplo, utilizando para redes sociais, ou então utilizando elas para joguinhos de videogame. Uma das coisas que mais fez bem para que eu começasse a aprender muito mais rápido foi começar a entender que esse processo da ingestão do conhecimento, que é o que a gente dá o nome de aquisição, eu posso fazer em outros momentos. Com essa ingestão sendo feita em outros momentos, vem a nossa segunda etapa, a etapa da digestão. Uma das grandes coisas que você tem que entender sobre a digestão, ou que basicamente a gente vai dar o nome de codificação do conhecimento, é que para a aprendizagem, a codificação ela necessariamente tem que ser um processo ativo. Significa que não é mais sobre o input já foi feito no processo da ingestão. Agora é sobre o output, ou seja, é sobre você pegar aquele conhecimento que está dentro de você, aquilo que você pegou e você tornou relevante a partir do momento que você fez a aquisição e começar a jogar para fora. E se você me perguntar, Naka, nesse segundo momento, que é o momento da digestão, onde que é o melhor lugar? Agora sim, sem sombra de dúvidas, é na frente de uma mesa. Não vai existir lugar melhor
melhor para você fazer esse processo ativo do que se não você tá na mesa, ou então o seu tablet com um Canva infinito para fazendo o seu mapa conceitual e você puxa as setas, e a partir do momento que esse seu Canva começou a ficar cheio, você abre um pouco mais a tela e você continua seu mapa conceitual, ou então você vai abrir um relatório de questões e aí sim, esse seu questionário você vai sair respondendo um por um e vai fazer as correções. A mesa te ajuda muito a conseguir colocar aquela informação que tu tem dentro de você para fora, mas também não significa que é uma única forma. A gente tem diversos processos que a gente consegue fazer fora da mesa. O tablet, ele pode ser, por exemplo, uma forma incrível de você conseguir transformar um pequeno pedaço de equipamento de eletrônico numa espécie de mesa. Então você, mesmo estando sentado num lugar e você não tem uma mesa na frente, você pode utilizar o seu tablet como uma forma de você ter um caderno e você utiliza a sua mão como uma mesa. Esse processo do consumo do conteúdo, ele consegue ser feito em outros momentos. Mas o processo da digestão, o processo de você estar fazendo a codificação da informação, esse processo, o melhor lugar que a gente vai ter sempre vai ser na frente de uma mesa. Se você entender isso, você vai conseguir fazer com que o teu processo de aprendizagem fique muito mais rápido. Depois que você vive essa fase da digestão, vem então a fase da absorção e a fase da excreção. E essa fase, a analogia que a gente tem, que é a etapa da consolidação durante o estudo, é a etapa do sono. A gente cansa de falar por aqui. Cara, você precisa respeitar o teu sono, porque o teu sono é a principal etapa da tua aprendizagem. Se você faz tudo aquilo que você precisa para que você consiga aprender uma coisa, mas você não dorme, você está perdendo a oportunidade de estar transformando uma memória de curto prazo numa memória de longo prazo. Está perdendo a oportunidade de tornar aquele teu conjunto de conhecimentos que você tem ainda mais bem trabalhado. E por quê? Porque você não está dando importância ao sono. É durante o sono que a gente consolida as informações que a gente codificou, e também é durante o sono que a gente excreta e joga fora e esquece aquilo que não é relevante pra gente. Mas é extremamente importante que você durma também. Essa mensagem aqui é uma mensagem muito forte. É uma mensagem onde você tem que entender que essa sua aprendizagem, que é uma aprendizagem em 3 etapas, você precisa respeitar todas elas. Existe sim um momento passivo, existe um momento de consumo de conteúdo, existe um momento de estudo ativo, um momento onde você vai ser o autor da tua aprendizagem, e por fim vai ter um momento de consolidação, que é o sono, a principal parte. Você precisa respeitar todas as 3 fases. Antes de eu fechar esse vídeo, eu tenho uma coisa muito importante para te contar também. A gente tá vivendo uma fase do mundo onde a gente tá trazendo pessoas onde elas querem ser hiperprodutivas. E muitas pessoas confundem o que é hiperprodutividade com o que é processo multitarefa. E sendo o seguinte, nós não fomos feitos para sermos multitarefas. Porque se a gente começar a fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, a bem da verdade é que a gente não vai fazer nenhuma bem feita. A gente consegue processar bem aquilo que a gente dá atenção. Ou você está fazendo uma coisa, ou você está fazendo a outra coisa bem feita. Então, eu acho que é importante que você entenda o seguinte: a partir do momento em que a gente está fazendo coisas multitarefas, a gente não está fazendo uma das coisas bem feitas, ou pior, a gente está fazendo nenhuma das 2 coisas bem feitas. E por isso que eu falei para você que são momentos de espera, momentos ociosos, momentos onde provavelmente você estaria numa rede social ou você estaria jogando, seriam os melhores momentos para você fazer a aquisição de conteúdo. Porque se você está numa rede social ou se você está jogando um videogame, é porque provavelmente você estaria com a condição de dar a tua atenção para uma outra coisa. Se você começa a otimizar o teu processo para nesses momentos você fazer consumo de conteúdo que realmente é relevante, que realmente importa, poxa, olha o ganho de tempo que você vai ter. E não só isso, quando você estiver naquele momento sagrado, que é o momento da frente da mesa, que é o momento que você vai estar ativo, aí sim você consegue codificar a informação da melhor forma possível e ninguém te para. Você vai aprender 2, 3, 4, 5 vezes mais rápido que os outros. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.